Bem-vindos a mais um episódio do videocast Rio Ethical Fashion, com patrocínio do Sebrae, copatrocínio do Shopping Leblon, Instituto E e Osklen. Ei, eu tô aqui pra falar com você que é empreendedor. Eu? Eu não sou empreendedor, não. É sim, isso aí que você tá fazendo agora é empreender. Vender pastel? Isso. Eu só me viro. E hoje você é dona do seu próprio negócio. Eu não sou dona de negócio nenhum, não. É sim, dona do seu próprio nariz, dona da banca. Seu trabalho é importante pra todos nós. E o Sebrae tá aqui pra fazer vocês irem mais longe. Então vocês podem me ajudar? Claro, a gente existe há 51 anos por sua causa. Conte com a gente. Sebrae. Olá! Hoje o episódio se chama Papo de Moda. Quem não gosta disso, né, gente? E aí tô aqui com minha sócia querida amiga Lili Clark, eu sou Yamê Reis, e a gente trouxe hoje a Manuela Carvalho, do Acervo Vintage, fundadora do Acervo Vintage, estilista, formada em Paris, depois estudou em Londres, estudou sustentabilidade em Londres, para contar pra gente como é que é ser fundadora de um negócio de brechó, de luxo. E o Thomas Azoulay, que eu praticamente vi nascer, né, Thomas? Que foi diretor criativo da Blue Man e que em 2014 criou a The Paradise, junto com o parceiro dele de vida e profissional, Patrick Doering. E vamos começar a nossa conversa? Bora. Então vou começar pela Manu. Manuela, você ficou um tempão na Europa, né? Acho que você ficou mais de 10 anos, a gente se conheceu logo que você chegou. E você se formou e logo foi trabalhar com uma das marcas mais icônicas da moda, que é a Balenciaga. Depois você foi trabalhar em Londres, trabalhou com a Balenciaga em Paris, depois trabalhou em Londres com Christopher Kane. E eu fico curiosa para saber como foi a tua experiência como designer se formando dentro de marcas de moda tão relevantes. O que você aprendeu, o que você trouxe para a sua vida profissional? Olha, foram os anos mais criativos da minha vida, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né, dessa época da minha vida. São marcas de luxo de maneira geral, né? Assim, pelo menos na Europa, investem muito no departamento de design, praticamente um laboratório, né? Até chegar no produto ideal ali, criativo, né? No que o diretor criativo idealizou ali na cabeça dele, foi tentando passar as informações ali para a equipe, né? Isso tudo é um processo que durava na Balenciaga 6 meses, né? Então a gente ficava praticamente ali 6 meses só criando até chegar em alguma coisa, até chegar num resultado final, né? Depois que você passava para uma etapa de produção. Então eu posso dizer que assim, a grande diferença, né, para o que eu vi fora dali é realmente esse investimento, essa dedicação a trazer um produto diferenciado, né, para o mercado. E, além disso, né, uma coisa que era muito rica nesse tipo de marca, até mais na Balenciaga pelo tamanho, né, de novo a gente fala em investimento, foi assim, muito rica a minha experiência com as técnicas artesanais, né, para trabalhar um produto. A gente lá, até hoje, né, na Balenciaga é assim, a Balenciaga tem uma equipe própria de prototipagem, e isso incluía cerca de 100 pessoas. Se você for falar entre designers e desenvolvedores de produto e um ateliê, né, com modelistas e costureiras, trabalhando internamente e trazendo soluções muito antigas até, né, para a construção das peças, e a equipe de desenvolvimento buscando fornecedores muito tradicionais em indústrias de bordados centenárias, né, suíças, por exemplo, austríacas. Né, o fato de você estar na Europa tem também essa possibilidade, né, de você sair para outros países e encontrar o melhor que cada país tinha para te fornecer.
Isso foi muito presente ali na minha vida na Balenciaga, essa interação com essas mãos ali artesanais e que por consequência eu acabei aprendendo muito, né? Passava, dependendo da época, né, desses 6 meses, eu passava horas no ateliê junto com as costureiras e com os modelistas. Não era assim, te entrego ali um desenho, vai lá e faz, daqui a 15, 20 dias eu vejo isso. Não, era todo dia, né? Dependendo da época, dentro daqueles meses ali de desenvolvimento de coleção, eu chegava para trabalhar, eu só deixava minha bolsa na minha cadeira e já atravessava a rua para ir para o ateliê, que era num outro prédio, né? No caso da Balenciaga. E passava as primeiras horas do dia ali, de portinha em portinha, falando com cada modelista que estava lidando com alguma roupa que eu era responsável. E isso eram horas ali conversando, propondo soluções, né? Eles falando, aqui não dá para ir ali, dá para ir aqui. Então, assim, eu acabei aprendendo muito, como se eu mesma estivesse fazendo parte daquela construção ali. Então, eu como estilista, né, também pela faculdade, a própria faculdade em Paris já me deu muito conhecimento de técnica mesmo, de modelagem e costura. E juntando isso à experiência na Balenciaga, eu acabei saindo dali com meio que multifunções, assim, conseguindo fazer muitas coisas, inclusive conseguindo prototipar a própria ideia que eu pudesse ter, né? E depois, indo para Christopher Kane, a equipe era um pouco menor, a estrutura era um pouco menor, mas também havia muito esse valor dessa equipe de modelagem e de costura. Também tinha um pequeno ateliê ali, de novo, assim, a gente só recorria às fábricas quando já estava muito avançado na pesquisa, né, as confecções, quando já estava assim, tá tudo certo, é isso que a gente quer, então vamos ver para onde vai, né? Vai para Itália, vai para Inglaterra, vai para onde, né? Até o diretor criativo estar satisfeito com aquela ideia, a coisa fica interna. Então isso me proporcionou um aprendizado muito global do que era fazer uma roupa, né? Eu acabei conhecendo todas essas etapas. E uma outra fase, assim, que acabou, né, influenciando o meu futuro, né, na moda, que também foi muito única ali, muito importante, era como começar esse processo criativo, né, como que ele se iniciava, né, acabei falando um pouco depois, um pouco geral, né, mas como é que a gente começava uma coleção. É muito interessante para mim falar sobre isso, porque uma grande questão que a gente tem que pensar, né, num mundo em que há muitas cópias, é como que essas marcas de luxo fazem para não copiar, né? Porque é muito fácil copiar, porque a gente não sabe, às vezes, nem que está copiando, porque está tudo na nossa cabeça. A gente é muito bombardeado com imagens, com falas, com coisas o tempo inteiro. Então é muito natural que quando a gente comece a criar uma coisa, se a gente não tiver um método muito preciso para evitar isso, a gente acabe trazendo uma coisa que já existe, né? Então, essas marcas de luxo têm muita preocupação, eles são muito preocupados por causa dos escândalos, né? Por causa do que isso pode reverter para eles trazerem alguma cópia. Então, para começar uma equipe grande, vasta, evita isso, né? Uma equipe de design, porque é difícil uma roupa ser uma ideia de um designer apenas, né? Acabava sendo, às vezes, a pontinha da manga era a ideia de um, a barra sei lá, de uma saia era de outro, e era um conjunto de ideias. Então, isso já evita já esse destino ali, que todo mundo morre de medo ali. E a outra coisa que era muito importante nas duas marcas era a gente revisitar os próprios arquivos das marcas para se inspirar, né? Ao invés de se inspirar em outras marcas ou, né, em outras possibilidades ali dentro da moda, a gente olhava muito para o que já havia sido feito antes, né? E aí a gente ia, né, dependendo de cada dessas marcas, era um arquivo mais antigo, né? Assim, na Balenciaga a gente tinha acesso a roupas da década de 40, desde 40, né, até 2000 ali, 2010, quando eu comecei a trabalhar lá. Na Christopher Kane a gente já estava falando de uma marca que tinha 10 anos de arquivo quando eu comecei a trabalhar. Então fazia muita diferença, né, você ter um acesso a, né, 70 anos de coleção ou 10 anos. E o arquivo da Balenciaga era praticamente uma biblioteca, era num outro prédio ainda, né? Quando eu trabalhei lá, hoje mudou isso, eram 4 prédios
só da Balenciaga, cada um com uma função diferente, num lugar diferente, inclusive. O arquivo da Balenciaga era num outro bairro. A gente tinha que pegar um transporte para ir para lá, um transporte, um metrô, enfim, alguma coisa. E tinha que marcar a hora. Não era porque eu trabalhava lá que eu podia entrar a hora que eu quisesse. Não era assim. Era como um arquivo de um museu. Eu tinha que agendar, tinha que enviar um e-mail. Olha, tô querendo ir aí no dia tal. Geralmente a gente ia em equipe, até para fazer como uma espécie de workshop. Ia todo mundo junto e a gente acabava se ajudando ali nas buscas. E chegando lá era incrível, era num subsolo, né, por causa da luz, né, então geralmente os arquivos de museu costumam ser no subsolo, então não tinha luz nenhuma, só luz artificial e um pé direito enorme, bem mais alto que esse aqui, e com uma estrutura toda tecnológica, né, assim, eles tinham tudo catalogado, então você chegava lá, você já tinha que falar por e-mail, né, mais ou menos as suas inspirações. A gente geralmente tinha os inputs, né, já do diretor criativo, de algumas imagens, algumas coisas que ele já queria. Então a gente já dava ali uma direção por e-mail. Olha, estou procurando isso, sei lá, vamos supor, estou querendo procurar, não sei, detalhes de lingerie, por exemplo. Aí a equipe que tinha lá, que trabalhava lá, que era uma equipe também composta por designers, por pessoas que tinham se formado em faculdades ligadas a museu, arquivismo, né, e tal. E eles mesmos já te separavam um monte de roupas, já colocavam já numa arara ou numa sala para você poder já adiantar a sua pesquisa. Mas não era restrito a isso, a gente podia andar por todas as salas e todas as roupas cobertas, né, claro, com capas, e você tinha que às vezes ter luva para mexer, às vezes tinha que pedir autorização, tinha que pedir para os funcionários, você pode pegar isso, pode esticar ali, pode... Né, você até me falou do Museu da Zuzuendia, quando você me contou, eu me lembrei disso. E isso tudo era acessível para a gente, assim como nossa segunda casa, né? A gente, apesar de ter que agendar, era feito para isso, né? Era um departamento da marca que só servia aos funcionários da marca e a museus que quisessem fazer a exposição da marca, né? Qualquer lugar no mundo que queira fazer uma exposição da Balenciaga, inclusive o Museu de Guetaria, né? Que é o museu oficial da Balenciaga, na Espanha, eles também usam esse local para fornecer as peças. Então a gente saía dali, a gente podia levar as peças dali, inclusive. Como funcionário, a gente podia carregar as peças junto com a gente, obviamente não dentro do táxi. A gente separava lá numa arara e depois eles enviavam para a gente numa van, toda certinha, toda com uma arara montada dentro da van, tinha toda uma estrutura, mas a roupa chegava no estúdio para a gente poder trabalhar aquela roupa. E aí ali, aquela roupa chegando ali, a gente podia virar ela do avesso para ver como que ela era feita, a gente podia entender, né, aquelas mágicas incríveis do Cristóbal Balenciaga, de como que se sustentava uma roupa que flutua, né, e aí você olhava por dentro, ela tinha toda uma estrutura de corselet por dentro, né, todo um bustier, não era, obviamente ela não flutuava, né, era só uma ilusão. E a gente tinha essa possibilidade de ver, porque a gente podia mexer na roupa. E às vezes, né, até eu assisti uma vez um vídeo muito bom daquele museu VMA, né, em Londres, que eles fizeram uma exposição que incluiu muitas roupas da Balenciaga, em que eles colocaram as roupas num raio-x para poder ver o que tinha dentro. Porque nem sempre essa estrutura interna ela tá aparente, e você não pode descosturar para ver o que tem dentro, né? E aí teve toda uma exposição lá, e você consegue ver no site, tem muitos vídeos na internet muito bacanas, que colocam no raio-x a roupa e você consegue ver que tem lá todas as... não sei como se chama aquelas coisinhas de plástico. Barbatanas, né? Você vê toda... Que não devia ser de plástico na época, né? Não era de plástico. Era de ferro. Também, né? Eu espero que não fosse animal, mas poderia ser. Nessa época já devia ser ferro. Antes era baleia. Ferro, e geralmente é onduladinha, que você mostrou. Mas essa tua vivência toda foi o que te despertou esse amor todo pelo vintage? Sim, foi a partir do estudo dos acervos da Balenciaga? A partir desses acervos e depois, posteriormente, na Inglaterra, como não tinha esses acervos tão antigos na Christopher Kane, a gente buscava muito empresas que se especializavam em colecionar esse tipo de peça e alugar para quem precisasse, né? Eram verdadeiros estúdios de vintage, assim, digamos, né? Eles alugavam para vários tipos de funcionalidades diferentes, desde figurino, ou para marcas se inspirarem, ou para filmes, ou para revistas até, para fazer editoriais, né? Bem avançado, né?
esse uso do vintage na Europa. E me inspirou por alguns motivos, né? O motivo da estética, né? No primeiro lugar, que eu acho incrível essa construção toda essa complexidade, né? Dessas peças e descobrir, né? Como que aquilo tudo era feito e também porque, assim, eu acho o que me inspira muito no vintage, né, por conta dessa influência, é pensar que você pode hoje criar coisas bacanas, inspiradas nessas peças, né, e sem ficar e por conta disso não ficar copiando uns aos outros, né. Eu acho que por isso que esse método que eles tinham era muito interessante, né? Assim, vamos olhar pro que já foi feito lá atrás, porque é uma forma da gente ser autêntico, da gente trazer uma autenticidade, né? Pro que é feito, né? Atualmente. Isso sim me joga pro Thomas, porque o Thomas tem essa herança da cultura da moda dentro da casa dele, né? O Thomas teve um pai que é um pai e um tio, que são duas lendas da moda carioca, Samuel Azulay, que era o seu pai, e o Davi Azulay, que criou a Blue Man, né, uma marca inventou o biquíni de lacinho, enfim, e foi uma pessoa incrível na moda, duas pessoas muito importantes. E você hoje traz também para sua marca um parceiro da sua vida, né? Então, isso me faz achar que você gosta dessa mistura da moda dentro da sua vida pessoal, né? Como é que é isso para você, assim? Como é que você sente essa herança da ES Brasil, da Blue Man, também onde você foi diretor criativo? Absolutamente, totalmente. E acho que é isso, quando você falou da coisa de trazer para a vida, assim, para mim não sei onde termina uma coisa e começa a outra, sabe? Porque na Paradise tudo é muito de verdade, assim, se for lá na fábrica, é igual a nossa casa, a gente traz referência de casa para a fábrica, traz um móvel de casa para vitrine. A gente gosta dessa troca, né? Voltando na história dos acervos e tal, não existe essa cultura no Brasil também, né? Então a gente, óbvio que hoje a gente tem um acervo de coisas da Yes, Blue Man, e também tem um acervo vintage grande, mas porque a gente também, eu, minha irmã, Patrick também, a gente entrou nessa busca também, nesse resgate dessa história para tornar isso também palpável, né? E também, para mim, sempre foi muito importante também buscar, assim, sempre, até hoje eu compro coisas da ES antiga, assim, porque é uma forma também de eu entender a minha história também, sabe? Você chegou a montar uma exposição no Veste Rio de ES Brasil, fantástica, com roupas que a Xuxa tinha usado, que o Gil tinha usado, roupas da Blitz, né? Quando a gente fez a coleção homenageando a ES 2019, no foyer do desfile e tal, a gente montou uma exposição enorme para também quem estava chegando ali, um monte de gente da minha geração também que não viu aquilo, ouviu falar, ouviu o pai falar, mas e era imageticamente muito forte, né? Então foi importante a gente mostrar ali também com imagem aberta, com peças, com roupas, mostrar o que era a potência daquele universo e daquela época. Então, enfim, ao longo da vida também fui construindo esse acervo também, que é uma espécie de expedição na minha própria história também, para eu entender também esse lugar que eu cresci, mas de uma forma muito íntima também, entender também essa linha do tempo também dessa história, que existiu lá atrás com meu pai, mas que também continuou por muito tempo depois, em cima de uma coisa que ele criou. A equipe dele continuou depois por mais 20 anos depois que ele morreu. Verdade. Então, tudo em cima daquilo que ele fez, em cima daquele embrião, foi tão forte, uma identidade tão forte que ele continuou. E eu, de certa forma, o trabalho que eu faço hoje, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com a Yes, e tem uma interseção muito grande dessa coisa de ser meio único, de ser diferente do resto. Tenho vários clientes que chegaram na loja, não tinham a menor ideia da minha relação com a Yes Brasil, entravam na minha loja, que é meio barroca, a Yes era high-tech, e falaram, nossa, a loja me lembra uma loja que tinha aqui no Rio, a gente de fora. Eu falo, qual é? Aí a pessoa fala, Yes Brasil, eu conto a história, e não tem nada a ver, e tem, ao mesmo tempo que a pessoa está ali em Ipanema, que é um monte de loja parecida, e tem uma loja que é meio fora da curva. Então acho que essa herança veio assim pra mim muito dessa forma, sabe? E com essa verdade também. Acho que tanto a Blue Man como a Yes eram extensões da personalidade, né, desses dois criadores, da história deles,
das origens amazônicas até essa coisa do Rio de Janeiro efervescente e essa mistura que deu. Então, era Brasil na veia, né? Porque Brasil vem na lá veia, de cima e consegue expressar uma cultura que era tão carioca, né? Que era tão festeira. E que nessa época não era também explorada também, né? Não. Acho que antes dessa galera, teve a Zuzu que fez isso de uma outra forma. E é isso, nessa época também todo mundo viajava para fora para se inspirar lá fora e tal. Mas eu sempre achei muito interessante, assim, também pelas histórias que eu sempre vi minha mãe contar, e Marta e a equipe toda, assim, de como tinha um processo de tropicalização do que se via lá fora também. Não era tipo, tem isso que tá acontecendo lá fora, vamos fazer aqui igual. Não, sei lá, vamos pegar. Japonismo, Yamamoto tá fazendo capa. Vamos fazer as capas de algodão tropical, entendeu? Com estampa de arara tucano. Então... Era a referência adaptada, né? Assim, a gente tinha sempre uma preocupação de falar de Brasil, de falar de uma cultura que era nossa, que era única, e de uma alegria, de um DNA que era único, que era especial. Eu acho que o Simão foi muito inovador nisso, e depois o Davi na praia também, né? Então, e eu acho que talvez seja esse sentimento que as pessoas identificam, porque tem uma coisa que fica no ar, né? Que não é aquele elemento ou aquilo outro. Mas tem uma energia que é do branding da marca, né? Quando eu comecei na Blue Man foi muito legal, porque a Blue Man hoje tem 50 anos, na época ia fazer 40. Então, assim, já tinha um universo para eu mergulhar. A gente não tinha um acervo desse lugar que eu já fiquei aqui babando, esse subsolo. Mas assim, só de imagens, você trabalhar numa marca que já tem 40 anos de história, né? Que tava ali desde na gênese, né, dessa moda carioca também, ter esse universo para você mergulhar e não precisar olhar para lugar nenhum, ainda mais biquíni. Eu vou viajar para ver biquíni? Claro, as referências estão aqui mesmo. Eles aqui mesmo, vêm aqui para copiar a gente. Então, a gente falando tanto de acervo, né, e de história, de mergulhar, a gente queria um pouco, Manu, que você explicasse pra gente o que é o vintage, por que você escolheu o vintage, né, nesse recorte do vintage. E como é que o brasileiro já está vendo o vintage? Ele prefere o vintage ou ele vai para a moda contemporânea? Bom, muitas coisas. O vintage, assim, que a gente... O significado, né, mais comum dessa palavra, ele remete a 20 anos, né, de que uma peça foi produzida. Então, a gente hoje está em 2023, então a gente poderia considerar que até 2003 é vintage, né? O meu interesse por esse tipo de produto está na minha experiência, né, que eu estava contando, profissional, e uma identidade e até a questão da história, né, como o Thomas falou, assim, mesmo que eu não venha, né, de uma família com toda essa bagagem do Thomas, eu me conectando com aquelas roupas, eu também, de alguma forma, me conectava com a minha própria história, com a minha própria família, porque você começa a lembrar até das fotos, né, da família, do álbum, né, da sua avó, das suas tias. Exatamente, você vai reconhecendo e vai ficando, né, vai fazendo mais sentido, né. Hoje, quando eu vou, sei lá, tenho que fazer treinamento lá na empresa, eu falo, então, gente, anos 70, lembra das nossas mães adolescentes, tá? Lembra das roupas como era? Antigamente era mais lento, né? Então você marcava uma época, mas todo mundo lembra, é fácil quando você faz essas conexões com álbum de família, né? Anos 40, anos 50, a avó, as tias avós, né? Como era, lembra dos álbuns, né? E eu acho que isso vai ficar cada vez mais difícil, porque a gente, né, não tem mais esse álbum. Não tem mais nada. É novela, né? Olha o Instagram. A novela vem direto. Gente, crave a rosa, anos 20, crave a rosa, né? Então, assim, é isso. Então, assim, qualquer arquivo, qualquer acervo que você entre, que você tenha acesso, você vai necessariamente se emocionar, acervo de moda, porque vai conectar com a sua própria vida, com a sua própria história. É impossível isso não acontecer. Né? Então, isso aconteceu comigo. E não eram as roupas que eu usei na minha adolescência que me traziam essa emoção. Eram essas roupas vintage, né, que são mais antigas. Então, no primeiro momento, a minha... De algo que a gente não viveu, né, na verdade. Exatamente, porque é a nostalgia, né? A gente tem a coisa nostálgica ali, a gente quer viver aquilo. Então, o meu corte, ele, no primeiro momento, é por esse motivo. E num segundo, em que eu insisto muito nesse corte, aí eu tenho um pouco de dúvida se vai ficar sendo só 20 anos, porque passa um pouco para a questão da sustentabilidade, né? Que eu trabalhando, né, com
circulação de produto que já existe, né? Eu acredito que quanto mais esse corte for bem limitado ali, menos a minha marca está atrelada a um incentivo a uma superprodução, porque se você está aceitando a roupa vir de qualquer época, você está aceitando a roupa que foi comprada no mês passado, né? Então, assim, é uma forma também de dar uma segurada. Olha, não, assim, eu acho que a circularidade é importante, mas da forma como eu estou trabalhando, não funciona, assim. Para mim, é a parte em que eu me engajo ali, na minha radicalidade ali sustentável também. Quando a gente era slow ainda. Porque eu acho que ter esse lugar para receber essas peças que vão sendo produzidas constantemente é também fazer parte da aceitação dessa superprodução, e não é o lugar que eu quero ter. Então, eu até ia sugerir, você está falando de 2003, exatamente o recorte histórico do que onde a gente marca a globalização. Né? A globalização da cadeia, a cadeia toda espalhada, o fast fashion dominando, né? A gente ainda achando que era uma democratização, que era uma coisa legal, até a gente descobrir que não era nada disso, tinha muita gente pagando por aquela democratização. Então, assim, eu já ia te sugerir, assim, dar esse recorte de vintage para sempre, porque a gente sabe que a roupa que a gente vai encontrar no acervo vintage não passou por esse processo da escravização moderna, né? E do grande impacto da moda. Então, é um recorte interessante por causa disso, porque a gente tem certeza que ali não tem, né, não tem essas mãos sujas ali do setor depois, né? E aí, assim, eu vivia Yes Brasil, né? Ainda sou do tempo que ainda peguei Yes Brasil, não com Simão, infelizmente, mas muito, né, com a Monique. Nossa, eu peguei com Simão. Eu era totalmente muito, fã, assim, desesperada. Todas as minhas roupas eram da Yes Brasil. Mas aí, assim, a gente vê você chegando com a The Paradise e trazendo, né, assim, esse resgate, né, que a Yami falou, assim, de não só da alegria, da tropicalidade, mas também da diversidade, né? Que eu acho que foi uma pauta e você trouxe muito naturalmente desde o seu início. Né? Então, assim, você trouxe a festa de novo para a moda. Eu acho que isso é um mérito da The Paradise muito grande. Como é que está isso dentro da sua cultura, né? Assim, a Mê falou, assim, você lá tinha festa, tinha a Blitz, que era uma explosão de cor, e tinha o Gil, que era futurista, né? Que você falou, né? Que a marca era futurista, mas ele também era futurista. E como é que essa naturalização dessa herança e a diferenciação que é no mercado hoje, né? Essa postura. Adorei o último desfile com todas as pessoas, idades, corpos. Então, é da forma mais natural que existe, porque essa é meio que a nossa turma, entendeu? Então não é que eu fiquei, vamos pensar agora quem é a preta, o gordo. Não, é a nossa turma essa e a gente não tem essa... É a nossa turma, entendeu? E a marca também veste todas as pessoas. A gente tem, a nossa clientela, a gente tem cliente de 15 e de 85, que compram a mesma peça. Então, assim, foi uma coisa muito... Meu aprendizado muito também em cima da estamparia também, que eu consegui também... Mesmo na Blue Man, que era a marca da gatinha da Praia de Ipanema, eu consegui ver que as pessoas... Que o universo da estamparia, assim, ele converge pessoas de diferentes lugares, de diferentes, tipo... Elas se encantam por uma imagem. Então, acho que isso é muito, muito legal no DNA da Paradise também, porque, como a estamparia é o carro-chefe também, é uma antena parabólica que vai puxando todo mundo, ele vai puxando aquela energia. E a coisa da diversidade é da forma... é orgânico, assim. Não só a coisa da festa, mas também essa coisa dessa excentricidade também, né? A gente é meio... sem freio, assim, digamos. Provocador. Provocador e sem freio no sentido... no sentido comercial também, né? Eu passei pela Blue Man, uma empresa grande, trabalhei em outros lugares também, Patrick também, e a gente tinha essas... né? Que você quer fazer uma coisa que você, enquanto diretor criativo ou criativo, você acredita muito, mas que tem amarras comerciais que você não vai poder fazer daquele jeito. Então, isso vai causando uma frustraçãozinha com uma coisa ali. E quando a gente lançou a Paradise, não tem ninguém, não tem o setor comercial falar, isso aqui não vai entrar na coleção, isso ficou caro, não, quem vai usar isso? E os clientes super entendem. Super entendem. E se empolgam. E acho que também a coisa foi ficando tão pasteurizada que foi gerando um vácuo, né, desse desejo também de um produto que agora, até o fast fashion também já
já perdeu um pouco desse freio, mas não é nenhuma perda de freio, na verdade, é só seguindo a tendência também das grandes marcas. De ter um produto fora da caixinha também e de não... Né, acho que a gente teve ali um momento, acho muito no Rio, assim, de anos 90, né, de um hiato, né, criativo, assim, né, eu digo até muito causado muito pela AIDS também, que levou a maior parte dos estilistas brasileiros criativos, né, homens, e você tem uma leva de estilistas héteros, que são marcas comerciais, e aí depois o Rio precisava perder essa coisa da festa, precisava dar essa, né, resgatar essa, que é a cara do Rio também. E o Rio também é diversidade. Isso acontecia lá atrás, né, no Brasil, de forma também muito espontânea. Muito menos do que hoje. Claro que a gente também... Estamos falando de anos 80 também, né? Outra cabeça, outro tudo. Mas ainda assim, era muito natural lá. E isso pra gente é uma bandeira. Óbvio que é uma bandeira. É um pilar da marca. Mas não é uma preocupação, porque a gente faz isso de forma... A gente não precisa ficar... se preocupando se está acontecendo, que é uma verdade. Não é uma então, cota, né? Não é uma cota que isso acho que é uma tranquilidade, assim, para quem lida com isso, né? Você vê, às vezes, grupos muito grandes, tem que ter um setor disso, porque vai passar desapercebido alguma coisa, assim. Isso é bom de ser uma empresa pequena, porque você está no controle ali. Somos nós. Então é mais espontâneo, né? Na empresa grande você já precisa definir, porque senão você perde um pouco esse controle disso, né? Mas pra gente Manuela, vamos falar um pouquinho do teu negócio, assim, eu tive lá visitando o acervo vintage, né, e fiquei muito impressionada, assim, com o capricho, com o cuidado, com a minuciosidade que vocês tratam cada coisa, e você foi me mostrando, a gente foi falando sobre a cadeia produtiva, e eu descobri que realmente é uma cadeia que você criou. Porque ela não existe, né? Ela não existe, ela não se desenha como uma cadeia como a do Thomas, por exemplo, né? Que tem lá os fornecedores, ele tem uma hora esse aqui falhou, ele vai para o outro, outra hora encontra um parceiro que vai. E aí você foi me falando assim que desde a lavanderia que você precisa desse parceiro até a fonte que vai te fornecer essas peças. Então, assim, conta pra gente, assim, rapidamente, como que você faz a curadoria e como você faz o produto chegar lá daquele jeito que eu vi. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né? De criar essa rede, né, que você está falando, porque ela não existe. E tudo é experimental, é tudo do zero, tudo que é padronizado para a gente não funciona e a gente tem que usar nossa criatividade justamente para buscar, né? E então a questão da curadoria, ela vem de diversos lugares, né? A gente não tem o luxo de ter eu vou só naquele carinha ali, vou só naquele lugar, isso não existe. O vintage, ele não é abundante, você não encontra em qualquer esquina, e então você tem que estar sempre ligado. Qualquer dia da semana, de domingo a domingo, eu tô garimpando, assim, porque é quando eu vou em qualquer lugar, se eu vir alguma coisa, nem que seja na casa de alguém, entendeu? Assim, já estão te procurando? Porque daqui a pouco vão te procurar, né? Procuram, e é o melhor... O mais difícil de negociar é esse fornecedor, mas é ele que tem as peças mais interessantes, porque são as peças que estão mais bem cuidadas, mais bem conservadas, porque apesar delas terem mofo, terem mancha, elas estavam dentro de um armário o tempo todo, né? Elas não estavam largadas aí no chão, num saco plástico, sei lá, num gás de doação, num bazar, nada disso. Então, a gente tem menos trabalho, mas é mais difícil de negociar pela expectativa da pessoa que está procurando, né? E, então, assim, vem de qualquer lugar, gente. Não há fornecedor fixo, infelizmente. Eu queria que tivesse, seria mais fácil, mas não é o caso. E também não é assim, pegou a roupa e botou para vender. Não, às vezes demora um mês para a gente conseguir botar a roupa para vender. A gente está agora, né, tem uma lavanderia maravilhosa aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, que é um super parceiro nosso que está penando para limpar um lote de blazers que a gente comprou. Porque são blazers antigos que certamente não foram testados na hora que foram feitos, então o tecido, o detalhe vermelho mancha o branco, aí põe um produto no branco, tira o vermelho, mas aí a listra azul mancha o branco, aí tira o produto, tira a mancha do azul, mas o vermelho volta, aí o azul volta e fica nessa lenga-lenga, e agora a conclusão é que tem que tirar a fita vermelha do blazer, lavar o blazer sem a fita e colocar a fita de volta. E isso requer abrir o forro, isso requer uma costureira, e essa lavanderia está fazendo tudo. Então, assim,
encontrar realmente esses parceiros para a gente é muito importante. Mas é do zero, muitas vezes é por indicação, no caso esse não, é bem conhecido em rede social e tudo, mas uma lavadeira que lava a maior parte das nossas roupas é uma pessoa que trabalha em casa, uma pessoa que era lavadeira lá antigamente, obviamente perdeu o emprego num determinado momento, porque quem é que vai usar quem usa lavadeira hoje, né? Você lava, antiga, né? Você lava suas coisas na sua própria máquina. Toda sanca seca, E aí a gente recuperou essa pessoa. Ela tem um outro emprego, mas a gente ficou sabendo que ela fazia isso no passado. E se você não quer fazer pra gente, a gente leva a nossa casa, você faz no conforto da sua casa. Você chega na casa dela, é cheio de bacia no chão, roupa de molho, as nossas, né? Que ninguém mais lava com ela, só a gente. Né? Ela não recuperou a profissão ao ponto, né, de ter vários clientes, né, só a gente. A gente fala exatamente essa palavra o tempo inteiro, é resgate dessas pessoas. A gente resgata a costureira, a gente resgata a lavadeira, porque a costureira também tem que ser a que está em casa, porque a gente não vai levar uma roupinha para uma confecção consertar, ou às vezes nem no bairro dá para fazer, porque é um valor muito alto, porque aquela pessoa tem um aluguel daquela lojinha, né, e tudo isso vai agregando valor e acrescentando valor também na peça, né. Então, quando a gente consegue encontrar uma pessoa que trabalha em casa, que tem uma outra estrutura de vida, não sei o que, a gente consegue também reduzir um pouco esse custo, né, que já é bem alto, né, que, diga-se de passagem, é importante dizer que tudo isso tem um custo bem alto. Eu vi também algumas peças que vocês transformam, né, em biju, uma coisa que você encontrou num acervo em algum lugar e aí você criou um colar. A parte de biju é fascinante, é muito, muito linda. As bolsas. Meu critério é muito estético, então se tiver um colar todo arrebentado, mas eu achar uma parte dele linda, eu compro, porque eu sei que eu vou resolver, sabe? Eu sei que eu vou criar alguma outra coisa. Então, assim, eu tenho um monte de pingente, aí eu não quero comprar colar novo para botar esses pingentes. Eu fico esperando encontrar cordõezinho sem pingente para poder ser tudo vintage, né? Ou, às vezes, eu tenho que comprar muito lote, né? Nesse mercado funciona muito assim. Então, às vezes, eu compro lote sem nem poder ver o que tem dentro, ou vejo pouco, vejo uma foto com um monte de coisa bagunçada, aí eu identifico uma coisinha ali, 3, 4, numa fotinha desse tamanho, tá bom, quero. Aí chega um monte de coisa que não me interessa, mas que às vezes eu posso usar para outras coisas. Eu desfaço as peças, aí uso o anelzinho, uso o fecho, ou se tiver colar de miçanga, vou fazer as correntes de óculos, né, que é um produto que a gente começou a fazer que é bem bacana. Enfim, é assim, juntando as coisas e tentando utilizar o máximo possível de coisas usadas mesmo, né, às vezes não dá, né, às vezes tem que ser um fecho de cordão novo, né, mas é mínimo, assim, a nossa intervenção com um produto novo, é quase inexistente. E agora, assim, pulando para um outro tema, mas muito importante também, o Thomas assumiu na semana passada, ou retrasada, no Rio de Janeiro, um lugar no Conselho Municipal de Moda do Rio de Janeiro, uma cerimônia presidida pelo nosso prefeito Eduardo Paes, que chegou com várias propostas para o futuro, para aquecer a economia do Rio de Janeiro, né, que é um polo importante. E aí eu fiquei com vontade de lembrar aqui que o Rio tem uma tradição, e por isso a gente chama Rio Ethical Fashion, que é da Rio 92, né? O Rio de Janeiro foi palco da Eco 92, que gestou a parte final da Carta das ODS da ONU, né? Das quais a gente já falou tanto aqui em tantos episódios. E aí eu te pergunto, Thomas, quais são os planos que você vê para esse conselho e como que esse conselho pode honrar esse lugar que o Rio de Janeiro tem de inovação e de olhar para o futuro, para esse mundo tão caótico que a gente vive hoje? Eu acho que a principal função desse conselho é honrar, né, a posição e o nome e a marca Rio de Janeiro enquanto caldeirão cultural do Brasil e de diversidade também, né, e de moda como um pilar cultural também, né? Eu acho que a gente está anos luz atrás da Europa, onde a moda é de fato um pilar. Você vai na Semana de Moda de Paris, a cidade para aquilo, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Os prédios públicos recebem os desfiles. A gente precisa que isso aconteça um pouco mais aqui também, entendeu? De entender a moda como realmente um pilar econômico e cultural da cidade. Então, acho até
que o prefeito mais falou lá, foi a história da gente ter uma semana de moda, que é muito importante, né? Talvez o cartão postal, é uma coisa que vai fazer gerar economia, vai trazer luz para outros nomes também, né? Tem muita gente nova surgindo no Rio. Mas também isso chegar economicamente também, isso trazer também benefícios fiscais para quem tá começando um negócio hoje. É terrível, né? Ou quem tá grande também, a gente não tem essa tensão, assim, né? Não tem um colinho. Acho que a moda precisa de um colo também porque é muito artesanal. Né? Manuela lá com a lavadeira e tal, mas é a gente também com a facção. É uma senhora que costura e a neta dela não quer mais ser costureira, a filha dela não quer mais ser costureira. Então, a gente precisa também ter sei lá, escolas de costura, né? Trazer, que isso seja as pessoas queiram ter isso de novo, que seja valorizado também. Que isso seja um setor valorizado que gire passe. Não, porque na verdade o que a gente está falando é que a base de toda essa cadeia desse setor, ela está onde? Nas periferias. Total. Então, assim, na hora que você fomenta essa economia, que você fomenta esse setor, você está criando benefícios também que chegam nessas pessoas, né? Exato. E eu acho que não tem como, né? Hoje, 2023, ter uma semana de moda no Rio de Janeiro, uma cidade também abraçada pela natureza, onde você não fale também sobre sustentabilidade, né? Onde isso não seja também um pilar de um movimento como esse. Nem na semana de moda. A semana de moda acho que é a cerejinha do bolo, entendeu? Mas de que forma que um conselho também, que uma organização dessa também pode trazer essa informação para essas marcas que estão na cidade, para essas marcas que estão envolvidas no conselho também, tem marcas grandes, tem marcas pequenas. Como é que a gente consegue tornar isso eu acho que um predicado do Rio de Janeiro também, entendeu? Tem essa questão da união, total, sabe? Assim, do conselho ser um grupo de pessoas que pensam diversos, é o que você falou, grande, pequeno, sustentável, não sustentável, para gerar e saber pedir, né? Eu acho que assim, acho que a gente sempre foi uma vontade de todo mundo, mas é difícil, porque também tá todo mundo envolvido nos seus negócios, nas suas fábricas, nas suas loucuras de moda, e também que horas que eu vou conseguir pegar o telefone e falar com a Lene, falar com não sei quem, e chamar gente nova, é difícil também, entendeu? Então, às vezes, foi importante, porque a gente recebe lá um e-mail, uma convocação para reunião, tem que ir lá, entendeu? Vamos embora. Então, isso, acho que vai ser muito bom por esse lado, entendeu? Porque vai facilitar esse grupo inicial que está ali, que eu acho também, ali para frente, a gente tem que crescer com ele também, tem que trazer outras vozes, outros olhares também, e para entender outras necessidades também, né, do mercado que é muito complexo, muito múltiplo, e eu acho que tem que ser um grande grupo para olhar para cada um, até o que cada um está fazendo de bacana, que está dando certo e vai para o outro, quase como se fosse um grupo, quase como se fosse, ser um grupo unido e poder um coletivo, influenciar, ter né? boas acho que hoje é tão né? importante. E que bom ter um apoio, ser uma coisa afiliada ao município também, né, de movimentos políticos, porque a gente precisa disso para a coisa andar também, né? Senão a gente fica nessa batalha de iniciativas privadas que é muito difícil. Então, é que eu acho que o Rio de Janeiro pode ser um propulsor de inovação para outros estados, sabe? Assim, a gente ter algumas legislações que sejam municipais, que possam ser aplicadas em lugares como São Paulo, ou como o Nordeste, Recife, ou como o Sul, que tem grandes polos. Se replica em outras cidades também. Exato. Então, eu acho que o olhar do Conselho podia ser muito para essa inovação, do que o Rio pode trazer como novidade para esse setor, né? Que possa ser aplicado. E que isso tenha um espaço numa semana de moda, por exemplo. Exato. Né? Ok, semana de moda é aquele formato, não dá pra gente querer reinventar a roda, que é o formato de apresentar uma coleção. No final, o intuito de todo mundo também é vender aquela coleção, né, e manter todo mundo aquela roda girando, todo mundo empregado, todo mundo costurando, vendendo, cortando, enfim. Mas também de você ter em um momento desse de exposição também, outros pilares de... Eu acho que tem um valor criativo, você fala muito do cultural e é o criativo, claro. o que o criador precisa ter, né, para você poder... Né, nesse lugar do luxo, né, assim, a gente está vendo esse movimento das marcas de revenda, mas a gente está vendo muito o luxo, a própria Balenciaga, a Gucci se envolvendo muito na sustentabilidade. Eu não sei se esse é um papel do luxo, né, para gerar esse mercado de segunda mão, sabe, assim, isso
uma tendência? Isso é um modelo de negócio novo? Isso é para conter a superprodução? Como é que vocês veem? Eu sinceramente vejo o mercado de luxo muito, na verdade, surfando num hype também, entendeu? Óbvio que todos esses grandes grupos têm iniciativas de sustentabilidade, mas eu não acho que essa seja de fato a grande preocupação. Acho que, até porque se a gente pensar, né, a gente tem que pensar acho que muito mais nos players médios e nos enormes de cadeias de fast fashion e de moda, que esses sim estão, né, super populando. Já estão vindo com resale também. Mas aí também, né, vai vir, porque eles não vão, eles não vão produzir menos por causa disso. Eles vão continuar produzindo o que estão produzindo, mas querem abocanhar o mercado, porque aí na verdade é um outro mercado, né? Você fala muito, né, o mercado que mais cresce, né, não sei quantos bilhões e tal. Então, não sei, eu tenho minhas dúvidas com eu acho que é uma questão polêmica mesmo, assim, eu concordo com o Thomas, assim, que eu acho que esses mercados de luxo não estão necessariamente fazendo isso porque estão muito preocupados, assim, né, com a posição deles. Também não sei se eles, como ele falou, eles não estão necessariamente na pior posição também, né, a superprodução não está acontecendo ali naquele nível. Porém, eles influenciam tudo que acontece abaixo, né? Sim. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é muito bom qualquer atitude que eles tenham, seja qual for, ainda que pequena, média, não sei o quê, porque eles vão influenciar. Né? Eu acho que a própria existência da fast fashion é influenciada por eles, né? Porque é quando, né, começa tudo a ficar globalizado e eles colocam lá uma roupinha que foi para um desfile em não sei quantas celebridades, faz um marketing gigante, vai para não sei quantos eventos e surge sei lá, milhões de pessoas no mundo querendo usar aquela roupa e não são eles que vão produzir, porque eles não estão nem um pouco interessados em resolver, né, o desejo desse cliente, eles só querem propagar esse desejo, mas não resolver. Aí surge um buraco ali que as fast fashion, né, aparecem e conseguem encontrar um desejo já plantado, né, no final das contas é difícil usar essa palavra fácil, porque nada é fácil, mas é um lugar um pouco fácil da fast fashion, né? Porque quem está fazendo o cliente dela querer comprar aquela roupa é o carinha lá de cima, né? A marca de luxo, não é muito ali naquele nicho ali da fast fashion, né? Então, acho que o dia que essas marcas de luxo estiverem realmente usando vintage, colocando vintage em celebridade, em evento, né? Que está acontecendo, o dia que isso realmente for muito maior, vai haver uma procura do consumidor de fast fashion mais por vintage do que por fast fashion. Agora, se a fast fashion vai dar conta disso, revendendo as suas próprias roupas, eu acho que não, porque eu acho que a gente vai estar falando de vintage mesmo, a gente vai estar falando da conexão histórica, da emoção, da nostalgia, a gente não vai estar falando simplesmente de resale, né? Não é sobre isso. Eu acho que a própria marca de luxo, ela não é vintage o que ela está trazendo, porque também, né, pensando assim, do jeito que essas marcas de luxo também estão se perdendo, eu acho que está havendo tem tudo muito hoje, né? Então elas também não têm mais a importância que elas tinham antes. São muitas, tá tudo muito diluído, você não tem mais um cliente que só compra Gucci, um cliente que só compra Saint Laurent, um cliente compra qualquer coisa, desde que dê um status para ele, desde que deixe ele bonito, sei lá. Então, assim, elas talvez estejam precisando resgatar muito da história delas também para sobreviver ali mais para frente, porque se elas se perderem, que aconteceu, né, eu acho que nos últimos anos essas marcas também estão se perdendo, elas estão fazendo qualquer coisa. Você vê, né, a marca de luxo completamente desconectada com o que se fazia, com aquela marca se fazia. Né, a própria Balenciaga, né, gente? Assim, eu não trabalhei na Balenciaga na parte do Damina, assim, mas não tem nada a ver com o que era feito antes, é outra marca. Então, eu acho que trabalhar esse vintage é uma forma também de recuperar um respeito na visão do mundo em relação a ela, né? Então, não é um trabalho... Manter o valor da marca também, trazendo o vintage para o negócio. E até apresentar para esse cliente de hoje, né, o que é a história, né,
A Embrião da história, marca, né, a gente está se perdeu DNA. tanto, a coisa, né, a gente está com as conexões entre as pessoas estão tão distantes, tão supérfluas, que essa coisa, essa busca pelo esse resgate, né, essa palavra é a melhor palavra que tem, pela história, pelo DNA, pela nossa própria história, né, quando o Thomas fala, né, é muito legal você falar que a sua cliente reconhece, sem nem saber que, né, a sua conexão com a IES reconhece, porque é o nosso inconsciente, gente, nós somos tem tudo assim. a ver com esse resgate. O ser humano é assim, a gente faz coisas que a gente não sabe por quê, e por isso que a coisa falei da coisa da cópia lá atrás, né, porque é nosso inconsciente mesmo. Então, assim, a forma da gente se resgatar, tentar restabelecer algum contato mais interessante entre a gente, é pela história das coisas, das pessoas, e a moda tem um papel E talvez com importante. isso você consiga resgatar um ritmo de um outro tempo, né? Onde as coisas eram mais lentas, onde você tinha uma reflexão maior sobre tudo, e com isso atrasar um pouquinho essa crise climática, né? Em alguns anos, que é o que a gente está tentando fazer. Mas a aceleração é tão grande que você não consegue mais ganhar esse tempo, né? É tudo muito para ontem, muito urgente. Isso tem muito a ver com essa aceleração toda do capitalismo que a gente está vivendo. Mas, gente, para terminar, eu queria ouvir assim, alguma dica de vocês sobre coisas que vocês viram ultimamente, ou que vocês leram, ou que, sei lá, que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente. Alguma dica de alguma coisa legal. Olha, final de semana passada, eu li pela segunda vez, tem tudo a ver com como você terminou esse assunto, 10 para Adiar do Fim do Mundo, do Krenak. E tenho pensado se eu não devo carregar ele na minha bolsa, para ler toda hora, Acho que ele é feito que a angústia pra isso, bater. Ele é um formato pocket que eu acho que é bom para isso mesmo. É muito interessante e eu acho que resume bastante o tempo que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo e o fim dessa conversa. É isso aí. Olha, acho que a minha dica pra mim é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, que eu quero dar relaxar, assim, e acalmar meus ânimos, até de moda também, de trabalho. Eu assisto desfile antigo no YouTube, porque eu boto lá um desfile do Mugler que dura 1 hora. Mentira, durava 1 hora. 1 hora. Eu adorei o relaxar, eu vou assistir desfile. Porque assim, Um desfile de 1 hora, É um outro inspiração tempo. de arte. O tempo que ele levou para fazer aquilo, o tempo que ele destinou para apresentar aquilo, o tempo que as pessoas destinaram para assistir aquilo. Entendeu? Quando a gente fez o desfile da IES, o desfile durou 1h20, porque era um desfile intercalado com shows e tal. Mas as pessoas... Ninguém tava de saco cheio, ninguém tava cansado, sabe? Hoje as pessoas entram pra ver um desfile, 15 minutos, já reclama se demorou mais. Sai correndo quando acaba. O atraso, a moto. Vamos desacelerar, sabe? Tipo, vamos dar valor também, porque a gente passa 6 meses ali, tipo, pra fazer um negócio. É assustador. Aí 15 minutos e acabou, e a pessoa nem viu, porque também as pessoas também ficam no celular durante um desfile, também... Não viu o desfile, Então, fica vamos... no celular Então, postando o desfile. eu amo ver que a modelo entra, volta, vai, até os desfiles da IES que eu tenho, anos 90, era 4 entradas. Durava 1 hora que a modelo vinha, você vê a roupa. Agora a gente nem vê, tudo bem que depois vai todo mundo ver no celular, mas se viver aquele momento ali, acho que é uma desaceleração muito necessária. E também assisti esses dias também uma série acho que é no HBO, chama Kingdom of Dreams, que é contando a história da formação dos grandes grupos, do LVMH, do Como é Karen. que chama? Kingdom of Dreams. Kingdom of São Dreams. 5 episódios, eu acho incrível, assim, mostra esse momento também de aceleração, os designers todos surtando, né, mapeia bem todos eles, assim, mostra quando que cada um surtou, o que aconteceu, tipo, e foi isso mesmo, é isso em 2003, essa globalização, é tudo isso aí mostrando como a hora que também que as pessoas desandaram, esses gênios, super gênios, todos gênios, todos desandaram por uma pressão que veio de baixo, né? Que veio dessa aceleração, então... É triste. E depois disso começa a troca-troca, né? Os designers não ficam mais de 2 anos numa maison, uma coisa louca, né? Não cria história, são descartados, uma desvalorização. Aí agora se faz a Shein, que chega com a ideia de fazer a moda através dos algoritmos, né? Aonde que o algoritmo tá mandando você apostar na calça verde de prega, então é calça verde de prega, faz agora. E o designer perdeu completamente a função, né? Nesse mundo louco do fast fashion acelerado.
Então, assim, é bom mesmo ver desfile de 1 hora. Então, quer dizer que a gente pode esperar, então, o próximo desfile da The Paradise ter 1 hora para me preparar como fadinha. Se eu pudesse, eu faria sempre de 1 hora, porque é uma delícia. É pra curtir também, né? É pra curtir, Eu lembro Assim, é uma coisa que a gente adora fazer no desfile também, assim, vai entrar modelo ou amigo, quem quer que seja, que também tem muito a ver com resgate também, as pessoas que a gente chama pra desfilar, porque a gente precisa também mostrar. Você agrega, você vai agregando, né? né? Gente, vai lá e faz, se quiser ficar lá dando pirueta, dançando, fica e o de trás vai esperar, entendeu? Tipo, pra sair dessa coisa, né, Pra usar, fordista, né? Dessa forma, né? Desse default que virou o desfile de moda, né? Então, acho que a moda acabou sofrendo muitas consequências, né, com essa aceleração em tudo. Isso tudo começa exatamente aí nesse teu recorte do acervo vintage né? de 2003 para cá. Então, vamos combinar que o próximo desfile do Thomas vai durar 1 hora e o acervo vintage vai parar ali em 2003, porque depois disso não vale a pena resgatar. Gente, obrigada pela conversa, foi ótimo, adoramos. Gente, obrigada. Prazer ter vocês aqui. Obrigada.